As máquinas da Segunda Guerra Mundial. Os nazistas. Episódio 4. Águia de Guerra. Primeiro ato. Primeiro teste. No dia 1º de setembro de 1939, às 4h26 da manhã, 3 Ju-87B decolaram para o primeiro bombardeio da Segunda Guerra Mundial. Seus alvos eram os acessos a 2 pontes ferroviárias. Eles tinham que ser bloqueados para evitar a destruição das pontes. Foi um sucesso parcial, porque os poloneses conseguiram explodir uma das pontes. Esse primeiro dia da guerra não foi um sucesso total para a Luftwaffe e o Ju-87. A maior parte da força da Luftwaffe foi enviada para muito atrás das linhas para destruir a força polonesa no solo, porém sem resultados definitivos. Mas nos dias que se seguiram, a cooperação entre as forças de terra e os Stukas melhorou. Todas as vezes que o exército polonês tentou organizar a resistência ao rápido avanço dos tanques, os Stukas eram chamados para destruí-los. No maior contra-ataque polonês da guerra, uma força de 175 mil homens atacou a retaguarda do 10º Exército na Batalha do Bzura. Eles foram detidos por ataques aéreos implacáveis dos Stukas. O exército polonês enfraquecido foi cercado em Kutno e completamente destruído. Após a luta na Polônia, Joseph Goebbels mandou o ministro da propaganda fazer um filme sobre a força do Ju-87 e a devastação que ele causou. O filme terminava com uma ameaça contra a Inglaterra se ela não tentasse conseguir a paz. No que se refere à Inglaterra e aos Ju-87, essa era uma ameaça vã. Havia poucos motivos para que os caças Stuka e Messerschmitt Bf-109 intervissem nas batalhas terrestres dos combates nos países escandinavos durante a primavera de 1940. Em vez disso, o Ju-87 foi muito usado em ataques contra navios aliados que tentavam abastecer suas próprias forças expedicionárias na Noruega e evitar que os alemães reforçassem as suas. Os ataques dos Stukas se concentravam principalmente nas tentativas aliadas de recapturar Narvik e Trondheim, através de desembarques em Harstad, Namson e Andalsnes. Em Narvik, a Luftwaffe afundou um cruzador e danificou outros 2, bem como o couraçado de batalha Resolution. Para a Marinha Naval Britânica, essa foi uma dura lição em operações sob superioridade aérea inimiga. Essa lição logo teve de ser reaprendida no Canal da Mancha. Segundo ato. Blitz do Alto. A Polônia e os países escandinavos não foram grandes adversários para a Alemanha. Em maio de 1940, durante a invasão dos Países Baixos e da França, que a Luftwaffe realmente provou sua eficácia. Nos dias iniciais da Batalha da França, os Stukas se tornaram lendários. Lá não foi somente sua precisão como caça de mergulho, mas também o medo que ele espalhava tanto entre os combatentes quanto entre os civis que foram decisivos. Claro que não ajudava o fato de o exército francês ter 2 comandantes e 3 quartéis-generais, nenhum dos quais realmente sabia o que se passava no fronte. Nem ajudava o fato de os grandes generais franceses terem sido complacentes demais para treinar seus soldados adequadamente. Os franceses esperavam que depois de qualquer ação dos alemães, teriam dias ou semanas para reagir, enquanto reforços e a artilharia seriam deslocados com dificuldade para a frente de batalha.
Seu exército antiquado, baseado nos princípios táticos da Primeira Guerra Mundial, foi completamente incapaz de se defender desse tipo de ataque. A ruptura fatal das linhas francesas veio em 13 de maio, perto de Sedan, após um ataque concentrado dos Ju-87 que devastou as defesas francesas. Grupo de Stukas atacavam vilas na linha de frente sistematicamente, além de encruzilhadas e posições de artilharia. Até os alemães, avançando sob a proteção desses ataques, ficavam com medo. O comandante do 2º Exército Francês, General Hunsinger, se recusou a convocar caças para repelir os ataques. Ele temia o desgaste que essa operação causaria. A opinião predominante era de que a Força Aérea era uma arma vulnerável, que logo seria perdida se fosse usada. Diz que o general Maurice Gamelin, comandante supremo do exército francês, previu que ela se consumaria rapidamente. Quando os comandantes franceses viram seu equívoco, começaram a pedir que caças ingleses protegessem suas tropas. Eles ignoravam que, por uma incompetência monumental, a maior parte da Força Aérea Francesa tinha permanecido inativa. 3/4 dos caças franceses nunca se envolveram em batalha, deixando a Luftwaffe livre para atacar qualquer coisa que se movesse. A Luftwaffe talvez tivesse tido liberdade em seu avanço sobre a França, mas foi incapaz de dar o golpe de misericórdia em seu inimigo, cercado no litoral do Canal da Mancha. O ataque da Luftwaffe em Dunkerque mostrou as limitações tanto da Luftwaffe quanto do Ju-87. Lá, os soldados franceses e ingleses, acostumados afinal aos surpreendentes ataques dos caças de mergulho, resistiram admiravelmente. Eles defenderam a cidade até que quase todos os soldados ingleses e muitos dos franceses pudessem ser evacuados por mar. Ao mesmo tempo, as operações da Real Força Aérea protegendo a evacuação impôs perdas pesadas aos invasores, embora muitos navios aliados tenham sido afundados ou danificados. Foi o primeiro sinal da vulnerabilidade do Ju-87 e da Luftwaffe. Terceiro ato. Batalha da Bretanha. Quando a França caiu, Hitler esperava que Churchill visse a inutilidade de continuar a guerra. Mas o gabinete britânico rejeitou enfaticamente os termos da Alemanha. Reconhecer isso pôs fim a um esforço de encerrar a guerra no Oeste. Hitler ordenou a rápida preparação de um plano de invasão da Inglaterra. O primeiro passo da invasão seria o controle do ar. Em 10 de julho, a batalha começou com o Kanalkampf, ou Guerra do Canal. A Guerra do Canal abrangia uma série de batalhas por sobre comboios de navios mercantes cruzando o Canal da Mancha. Esses combates ao longo do litoral tendiam a favorecer os alemães, e seus bombardeiros superavam enormemente em número as patrulhas dos comboios. O número de navios que afundava se tornou tão grande que o almirantado britânico cancelou todos os outros comboios que cruzariam o canal. No entanto, esses combates iniciais deram experiência aos dois lados. No final desse período, a RAF estava vencendo, ao menos em termos numéricos. A Luftwaffe tinha perdido 248 aviões e bombardeiros e a RAF 148. Se esses números eram animadores para a RAF, ficou claro que era impossível manter essa batalha desgastante. Não tanto devido à perda de caças. A produção inglesa de caças estava fazendo um trabalho relativamente bom e mantendo o número de aviões produzidos. O mais importante era a perda de pilotos qualificados, que lentamente incapacitava a RAF. A situação parecia sombria e a verdadeira ofensiva ainda não havia se materializado. Em 1º de agosto, a diretriz 17 do Führer foi emitida de seu quartel-general. Ela dizia, entre outras coisas, que a Luftwaffe deveria superar a RAF no tempo mais breve possível. A intensificação dos ataques aéreos pode começar em 5 de agosto ou depois.
A máquina de guerra alemã se preparava mais uma vez para entrar em combate. A estratégia dos alemães foi influenciada por períodos anteriores à guerra do bombardeio estratégico. Ela enfatizava a fraqueza da defesa aérea e o efeito do bombardeio de terror no moral do público. Depois da Guerra Civil Espanhola, a ênfase das operações aéreas alemãs tinha passado para uma força mais tática. Na Polônia e na França, a Luftwaffe tinha agido em conjunto com a Wehrmacht na Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Na Batalha da Grã-Bretanha, no entanto, a Luftwaffe tinha de agir sozinha, e não como apoio para um exército que avançava, mas como uma força de ataque decisiva por si só. A Luftwaffe estava enfrentando um adversário diferente de todos os que tinha enfrentado antes. Uma força aérea considerável, altamente coordenada e bem abastecida, que tinha naves que eram páreo para os Bf-109 e Bf-110 alemães. A maior parte dos combates da RAF se basearia no veterano Hurricane Mk1. Mas o que mais chocou os pilotos alemães foi o novo Spitfire Mk1, que logo foi reconhecido como um ágil caça de primeira. As primeiras estimativas da Luftwaffe consideravam que em 4 dias derrotaria o comando de aviões da RAF no sul da Inglaterra. Depois levaria 4 semanas para os bombardeiros e aviões de longo alcance varrerem o resto do país e aniquilarem a indústria aérea do Reino Unido. O plano desenvolvido pelo comando da Luftwaffe exigia um ataque concentrado das instalações de radares britânicos. A isso se seguiria a missão Adler Tag, ou Dia da Águia, no dia seguinte, contra as bases de comando de caças da RAF. O dia 10 de agosto foi escolhido como o Dia da Águia. Quarto ato. Dia da Águia. O tempo, que acabaria sendo um ponto importante da campanha, retardou o Adler Tag até 13 de agosto. Mas no dia 12 foi feita a primeira tentativa de cegar o sistema Dowding de defesa aérea, quando aviões da unidade de bombardeiros especialistas Airbombungsgruppe 210 atacou 4 estações de radar. Embora os alemães tenham perdido mais aviões do que a RAF, eles conseguiram inutilizar uma parcela razoável do sistema de defesa por radar. O Dia da Águia em si viu ataques concentrados a campos de pouso por todo o sul da Inglaterra. A Luftwaffe, que anunciou ter destruído 84 caças e 8 bases aéreas, considerou o ataque um grande sucesso. Na realidade, foi um fracasso. Os britânicos conseguiram recuperar todas as suas estações de radar, menos uma. Esse foi um aquecimento para as operações que se anunciavam. Ele lhes permitiu derrubar 46 aviões alemães e perder apenas 13. Na semana seguinte ao Adler Tag, os ataques a campos de pouso foram mais para o interior. E foram feitos diversos ataques ao conjunto de radares. O dia 15 de agosto foi o grande dia em que a Luftwaffe fez o maior número de investidas na campanha. Foi também o dia do único ataque da Luftwaffe 5 em toda a Batalha da Grã-Bretanha. Tentando enganar a força dos comandos de caças concentrada no sul, forças de ataque procedentes da Dinamarca e da Noruega fizeram uma série de ataques a alvos ao norte. Os ataques foram um desastre. Os bombardeiros encontraram forte resistência dos caças da RAF. Inadequadamente, escoltados por gestores ME-110 de longo alcance, os bombardeiros foram praticamente destroçados. Em consequência disso, a Luftwaffe 5 não participaria mais dos combates na Inglaterra. O dia 18 de agosto foi o dia mais sangrento da batalha aérea. As perdas foram tão grandes que ambos os lados o chamaram de o pior dia. Depois das batalhas intensas do dia 18, a exaustão e o clima reduziram as operações por quase uma semana, permitindo que a Luftwaffe reavaliasse seu desempenho. O pior dia parecia ter tido fim para os caças de mergulho Ju-87 Stuka nessa campanha. No dia 18 de agosto, o chamado Massacre dos Stukas da ilha Tournai, uma grande formação foi apanhada sem cobertura, o que custou a perda de 30 Stukas à Luftwaffe, que foram derrubados, colidiram no solo ou foram irremediavelmente danificados. O veterano da Blitzkrieg era simplesmente vulnerável demais para poder realizar ataques à Grã-Bretanha.
Para preservar a força dos Stukas, Göring retirou-a da luta. Isso eliminou a principal arma de bombardeio de precisão da Luftwaffe e passou a responsabilidade dos ataques de precisão para os já sobrecarregados bombardeiros ME-110 do Erprobungsgruppe 210. Como caça de escolta de longo alcance, o Messerschmitt Bf-110C teve um desempenho desastroso contra os Hurricanes e Spitfires, que eram mais ágeis. Em vez de proteger os bombardeiros sob sua escolta, as formações de Bf-110C acabavam percebendo que tinham ficado em situação difícil para defender a si mesmos. Ocorria a situação grotesca em que caças CBF-109E isolados tinham de proteger os aviões de escolta. Os Zerstores ME-110 acabaram se revelando frágeis demais para combate direto com aviões monomotores. Sua participação como aviões de escolta foi reduzida. Mas com a retirada dos Stukas, os ME-110 tiveram vida nova como caças de mergulho e nos anos que se seguiram prestaram bons serviços à Alemanha como caças noturnos pesados. Göring tomou mais uma decisão fatal: mandar construir novos caças de escolta às custas de caças de ataque. Para conseguir isso, a maior parte do ataque caberia agora à Luftwaffe 2. E a maior parte das forças dos ME-109 da Luftwaffe 3 foi transferida para o comando do Marechal de Campo Albert Kasserling para reforçar as bases de caças em Pas de Calais. Privada de seus caças, a Luftwaffe 3 se concentrou na campanha de bombardeios noturnos. No final, Göring mandou que os ataques ao conjunto de radares cessassem. Os ataques foram considerados mal-sucedidos e nem o Marechal nem seus subordinados, ambos tecnicamente inaptos, perceberam como esse conjunto de radares era vital para a defesa. A partir de 24 de agosto, a Luftwaffe concentrou toda a sua força na derrubada de comandos de caças. Dos 33 ataques pesados nas 2 semanas seguintes, 24 foram contra campos de pouso. Esse foi um período de desespero para a RAF, que também estava tendo muitas baixas no ar. A produção podia substituir os aviões, mas estava difícil substituir os pilotos. E pilotos novatos estavam sendo abatidos num ritmo alarmante. Para os aviadores da Luftwaffe, escapar com vida sobre a Inglaterra significava serem capturados. Os que caíam no Canal da Mancha frequentemente se afogavam ou morriam pela exposição ao frio. O moral começou a ser afetado e Kanalkrankheit, uma espécie de doença ou fadiga de combate, começou a aparecer entre os pilotos alemães. O problema da substituição dos pilotos alemães era ainda pior que para os britânicos. Mesmo assim, a Luftwaffe estava vencendo a batalha aérea. Mais 2 semanas desses ataques talvez tivessem forçado a RAF a tirar seus esquadrões do sul da Inglaterra. Mas o destino e o ego de Hitler entraram em ação para salvar os britânicos. Quinto ato: o erro fatal. Logo no raiar da madrugada de 25 de agosto, um único HE-111 mudou seu curso e acidentalmente bombardeou o centro de Londres. Isso ia contra as ordens de Hitler. Mal sabia esse piloto que sua ação modificaria o rumo da batalha e talvez até da própria guerra. Ultrajado com um ataque desses a um alvo totalmente civil, Churchill deu ordens de um ataque de retaliação a Berlim naquela noite. O próprio Göring acreditava que um ataque desses jamais ocorreria. Uma vez ele disse por piada que podiam chamá-lo de Meyer, se isso acontecesse algum dia. Para a surpresa dos alemães em Berlim, na noite de 25 de agosto, 81 bombardeiros Hampton ingleses apareceram sobre a cidade e deram um golpe no coração do regime nazista. Foi ineficiente como ataque militar, mas as pessoas realmente ficaram chamando Göring de Meyer, um profundo insulto ao líder antissemita. Göring prometeu que isso nunca mais aconteceria novamente, mas diversos outros ataques voltaram a acontecer. Essas missões provavelmente atingiram os nazistas no ponto mais vulnerável: o ego de Hitler. Ele não podia permitir que uma intrusão dessas na pátria ficasse sem resposta.
Hitler imediatamente fez um pronunciamento por rádio e disse: se os britânicos bombardearem nossas cidades, enterraremos as deles. Contra o conselho de seus generais, Hitler deu ordens a Göring de iniciar uma campanha implacável de bombardeio a Londres. O primeiro ataque, em 7 de setembro, teve como alvo docas no leste da cidade. Mas nos dias seguintes, foram lançados repetidos ataques maciços. Alguns deles tinham as docas como alvo, mas outros alvos foram bombardeados indiscriminadamente. A defesa da RAF era mais numerosa do que a Luftwaffe esperava. A mudança da tática, de bombardeios a campos de pouso para ataques incessantes a Londres, deu à RAF tempo para respirar. Foi o momento decisivo. A Batalha da Grã-Bretanha culminou em 15 de setembro de 1940, com 2 ondas maciças de ataques alemães que foram firmemente repelidos pela RAF. O total de perdas nesse dia crítico foi de 60 aviões alemães derrubados e apenas 26 da RAF, ou uma proporção de mais de 2 para 1 a favor da RAF. A derrota alemã fez Hitler ordenar que a invasão da Grã-Bretanha, chamada de Operação Leão Marinho, fosse adiada indefinidamente. Os bombardeios noturnos, conhecidos como Blitz, continuaram, mas a Batalha da Grã-Bretanha estava encerrada. Graças a um único bombardeiro alemão, o sucesso de uma missão impossível de bombardeio a Berlim e ao ego de Hitler, o último bastião da liberdade na Europa tinha sido salvo. Sexto ato. O levante da Estrela Vermelha. Bem cedo, em 22 de junho de 1941, a Luftwaffe lançou um ataque antecipado contra a União Soviética, com 637 bombardeiros e 231 caças em 31 campos de pouso. A surpresa foi total. Centenas de aviões russos foram destruídos, sendo que apenas 2 aviões alemães não retornaram. Os ataques continuaram durante o dia todo, e até o anoitecer, caças de combate aéreo tinham destruído quase 300 aviões russos. Pelo menos outros 800 foram destruídos no solo. Até 29 de junho, depois de uma semana de luta, o Alto Comando Alemão das Forças Armadas, o OKW, relatou a destruição de pelo menos 4.017 aviões soviéticos, com a perda de apenas 150 dos seus. No dia inicial da invasão da União Soviética, com o nome de código Operação Barbarossa, o apoio aéreo não foi tão adequado quanto tinha sido na França. Isso porque a Luftwaffe já estava sendo solicitada além de seu limite. Aviões demais tiveram que permanecer no oeste e no Mediterrâneo. Essa falta de aviões abriu um espaço para um antigo veterano. A principal função dos Ju-87 Stukas no fronte oriental era a destruição de tanques inimigos. Uma das coisas que os alemães não consideraram em seus planos de guerra foi o número enorme de tanques que o Exército Vermelho possuía. Também tinha escapado aos estrategistas alemães a qualidade desses tanques. Defrontados com a presença de um grande número de excelentes tanques T-44 e com a produção desanimadora de sua própria indústria de blindados, os alemães tentaram compensar sua inferioridade numérica de outros modos. Para o Ju-87, esse era um ambiente cheio de alvos. Os Ju-87 tinham de decolar de campos de pouso muito primitivos, que ficavam no final de longas linhas de suprimento e num clima inóspito. Os aviões geralmente tinham que ser mantidos ao ar livre, e não havia hangares ou abrigos para os aviões estacionados. Na Rússia, a tática mudou de bombardeios de mergulho para ataques rasantes. O uso de bombardeios de mergulho foi totalmente abandonado com a entrega da versão G dos Ju-87. Esses aviões tinham embaixo das asas 2 armas antitanque Flak 18 de 37 mm. Eventualmente, a obsolescência do Ju-87 acabou sendo mais uma vez sentida seriamente. E eles foram cada vez mais sendo substituídos por bombardeiros Focke-Wulf FW-190.
Os Ju-87 continuaram sendo eficientes principalmente por causa da longa experiência de seus tripulantes. O piloto de Stuka mais bem-sucedido foi Hans-Ulrich Riedel, que se tornaria o piloto alemão mais condecorado na Segunda Guerra. Ele também foi o piloto que participou de mais missões de combate, um total assombroso de 2.530 missões. Foi atribuído a ele a destruição do couraçado Marat, 519 tanques e mais de 2.000 outros veículos. Consta que Hitler ficou tão impressionado com as ações de Riedel que cogitou nomeá-lo seu sucessor. No verão de 1941, enquanto os panzers alemães penetravam fundo na Rússia, projetistas do Messerschmitt produziram mais uma variante do envelhecido Bf-109. Com a denominação de Bf-109G, ele era conhecido afetuosamente como Gustav pelas tropas. O modelo G6 se tornou a versão mais produzida do Bf-109. Ele carregava armamento pesado, duas metralhadoras MG-31 de 13 mm localizadas acima do motor, um canhão MK-108 de 30 mm que atirava pelo centro da hélice e um MG-151-20 de 20 mm em cada asa. O G6 era frequentemente equipado com acessórios. Eles eram usados para carregar bombas ou um tanque. Também eram usados como caças noturnos. Para aumentar sua força de combate, podiam ser acrescentados foguetes ou mais armas. Foi a bordo de um Bf-109G-14 que o Major Erich Hartmann, da Luftwaffe, atingiu seu total insuperável de 352 vitórias aéreas confirmadas. Entretanto, essas vitórias se deram no fronte oriental, onde os caças alemães superavam com facilidade os primeiros caças soviéticos. O Bf-109 não era o único caça monomotor alemão. Quando o Focke-Wulf 190A entrou em combate no verão de 1941, ele superou imediatamente o Spitfire V, que ficou parecendo lento e antiquado. Desse momento em diante, apesar dos problemas graves com o motor BMW A01, o 190 ficou equiparado ou à frente dos caças aliados em todas as suas versões. O FW-190A padrão foi logo modificado para desempenhar diversos papéis, especialmente o de bombardeiro nas versões FNG. Carregando uma quantidade razoável de bombas ou, em alguns casos, foguetes, os novos FW-190 foram logo postos em combate contra os russos. O FW-190 foi essencialmente um sucessor do caça Messerschmitt Bf-109, embora a avaliação oficial fosse de que ele nunca seria capaz de se igualar à destreza operacional do Bf-109. Como se viu, foi um grande engano. O pássaro carniceiro foi o caça alemão a pistão mais potente da Segunda Guerra Mundial. Sétimo ato. Fallschirmjäger. Durante a Segunda Guerra, a Luftwaffe criou uma série de unidades de Fallschirmjägers, paraquedistas e panzers blindados. Diferentemente da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, essas forças de terra eram parte da Força Aérea em vez do Exército. Começando com alguns batalhões de Fallschirmjägers no começo da guerra, a Luftwaffe construiu uma divisão com 3 regimentos de Fallschirmjägers, além de armas de apoio e equipamentos conhecidos como a 7ª Divisão Aérea. Mais adiante, os grupamentos de Fallschirmjägers da 7ª Divisão Aérea foram reorganizados e usados como núcleo de uma nova série de divisões de elite de infantaria da Luftwaffe. Eles foram numerados em série a partir da 1ª Divisão de Fallschirmjägers. Essas formações foram organizadas e equipadas como divisões motorizadas de infantaria e com frequência desempenhavam o papel de bombardeiros no fronte ocidental. As origens do Exército de Paraquedistas da Alemanha remontavam a 23 de fevereiro de 1933. Esse foi o dia em que Hermann Göring assinou o decreto que fundou o destacamento de polícia Vec. Ele foi formado quase exclusivamente para combater e suprimir células comunistas na área de Berlim. No planejamento de seus muitos ataques, era usado reconhecimento aéreo e uma pequena unidade de paraquedistas pulava no alvo.
O destacamento VEC se tornou parte da Força Aérea Alemã em outubro de 1935, passando a se chamar Regimento General Göring. Os paraquedistas alemães tiveram uma primeira ação limitada na Polônia e na Noruega. Foi em Abenamel que os Fallschirmjägers tiveram seu teste de verdade. Nos momentos iniciais da Batalha da França, foram traçados objetivos estratégicos para permitir que o 6º Exército Alemão passasse sem impedimentos ao avançar rumo à Bélgica. Esses objetivos eram 3 pontes sobre o Canal Albert, em Wetzveld, Vroonhoven e Cannes, e a fortaleza de Abenamel. Abenamel era tida como praticamente inexpurgável devido sua localização. Ela tinha um arsenal formidável de 16 peças de artilharia de 75 mm e uma de 120 mm em 4 casamatas e 3 torres giratórias. Concluiu-se que um ataque de paraquedas estava fora de questão, em vista do espaço limitado em Abenamel, além da chance de alguns homens caírem fora da zona de pouso. Em vez disso, os alemães usaram planadores leves de ataque. Os paraquedistas encontraram resistência feroz dos defensores belgas, que recorreram inclusive a disparar projéteis na marcação mínima. Em dado momento, foram chamados Stukas para bombardear os objetivos renitentes. Os Stukas não conseguiram destruir os alvos, mas forçaram os atiradores a manterem a cabeça abaixada, enquanto engenheiros alemães trabalhavam para colocar cargas que explodissem os abrigos de concreto. Um a um, seus objetivos foram destruídos. E os Fallschirmjägers permaneceram lutando até a manhã de 11 de maio, quando se encontraram com os homens do 51º Batalhão de Pioneiros. Juntos, eles começaram a varrer a última resistência do forte e abriram caminho para a seção motorizada do Batalhão de Engenharia passar e aliviar o grupo de assalto de paraquedistas. Sabendo que a batalha estava perdida, o comandante belga Major Jotrand anunciou a rendição da fortaleza ao meio-dia de 11 de maio. Os Fallschirmjägers fizeram seu ataque mais famoso na Batalha de Creta em 1941. Conhecida como Operação Mercúrio, essa foi a primeira operação conduzida apenas por tropas aerotransportadas. A operação foi bem sucedida após 10 dias de lutas, mas um número elevado de baixas entre os Fallschirmjägers convenceu Hitler que esses desembarques maciços não eram mais viáveis. Depois de Creta, os Fallschirmjägers nunca mais seriam usados em ações aéreas de grande escala. Porém, esses soldados de elite altamente treinados conduziriam operações de escala mais reduzida durante toda a guerra, culminando na batalha que os colocou nos anais da história militar. Esse lugar era um mosteiro beneditino, numa cidade no alto de um morro na Itália chamada Monte Cassino. Durante a Batalha de Monte Cassino, a primeira divisão de Fallschirmjägers, operando como uma infantaria normal, resistiu durante meses contra repetidos ataques e bombardeios pesados. Eles receberam das forças aliadas o apelido de Diabos Verdes por sua defesa tenaz. Forças polonesas e franco-marroquinas finalmente conseguiram fazê-los abandonar suas posições. A Batalha de Monte Cassino resultaria em 175 mil baixas. 115 mil aliados e 60 mil alemães. A primeira divisão de Fallschirmjägers, em especial, impressionou seus adversários, se entrincheirando e resistindo a um ataque intenso de artilharia e bombas, e depois ressurgindo e repelindo ataque após ataque dos aliados. Ao final da batalha, a primeira companhia do 1º Batalhão foi reduzida a um oficial inferior e um soldado. Após meados de 1944, as tropas de Fallschirmjägers deixaram de ser treinadas por paraquedistas devido à realidade da situação estratégica. Mas eles conservaram a honra dos Fallschirmjägers. Os paraquedistas alemães tiveram grande participação na invasão aliada da França em 6 de junho de 1944, defendendo as fortificações de Brest. A segunda divisão de Fallschirmjägers, sob o comando do general Hamke, resistiu contra os americanos até o dia 20 de abril de 1945. Os paraquedistas alemães participaram da ofensiva das Ardenas, funcionando como cabeças de ponte das forças de ataque. Perto do final da guerra, as divisões de Fallschirmjägers foram aumentadas para mais de uma dúzia.
Elas lutaram com distinção na ação defensiva da linha do Reno e na floresta de Reichswald. O fim chegou quando a 9ª Divisão de Fallschirmjägers foi destruída na Tchecoslováquia no início de maio de 1945. Oitavo ato. Protegendo o Reich. À medida em que os bombardeios da RAF e das Forças Armadas dos Estados Unidos se tornavam cada vez mais pesados na Europa, algumas unidades de caças alemães, como os novos FW-190, empregaram novas táticas. Contra os bombardeiros pesados americanos em ataques à luz do dia, vários FW-190 formavam uma linha e se aproximavam pela retaguarda da formação de bombardeiros. A curta distância, os caças se espalhavam, deixando muito pouca chance para os atiradores dos bombardeiros atirarem sistematicamente em todos os inimigos. Exigências da guerra aérea na Alemanha levaram a um novo papel para o caça mais desapontador da Luftwaffe. O fracasso total do Bf-110C no papel para o qual ele fora concebido acabou levando sua retirada do litoral do Canal da Mancha, mas não resultou numa redução em sua produção. Eles estavam sendo muito usados no fronte russo e no Oriente Médio. No outono de 1943, o grupo de Zorsters começou mais uma vez a ter grande sucesso nos céus da Alemanha como interceptadores de bombardeiros e como caças noturnos. Em 11 de janeiro de 1944, os aliados enviaram 650 bombardeiros pesados para a Alemanha para atacar as fábricas de aeronaves na área de Braunschweig. Os MAST Bf-110 do grupo de Zorsters lançaram seus foguetes de 120 mm para o centro dos grupos cerrados, acabando com a formação de proteção dos bombardeiros. Eles se juntaram aos Bf-109, atacando com eles aviões isolados. 41 bombardeiros americanos não retornaram às suas bases na Inglaterra. Em 16 de março, 43 Bf-110 do grupo ZG-76 apanharam bombardeiros americanos sem escolta e derrubaram 18 B-17. Após sua terceira passagem, no entanto, a escolta dos bombardeiros chegou e mergulhou num ataque. Na batalha que se seguiu, foram derrubados 26 aviões, ou 60% da força. Pouco depois, o grupo de Zorsters trocou seus Bf-110 por Bf-109G. Um dos aviões mais versáteis da Segunda Guerra Mundial foi o Junkers Ju-88. Um avião robusto com ótimo desempenho, ele passou a ser um dos aviões mais importantes da Luftwaffe. Ele realizou todo tipo de missão que possa se imaginar, até mesmo como bomba voadora gigante em todos os teatros, com muitas nações. No outono de 1942, o Ju-88C6 se tornou a primeira versão de caça Ju-88 a ser equipado com interceptadores de radar a bordo. E em meados de 1943, o Ju-88C6 estava sendo mais usado no papel de caça noturno. Em 1943, a Luftwaffe desenvolveu uma tática noturna para ser usada pelas unidades de Ju-88 e Bf-110, conhecida como Zamsau ou Porca Mansa. Assim que um caça se infiltrava numa formação de bombardeiros britânicos, ele fazia uma perseguição de longa distância, num esforço de localizar e destruir o máximo possível de bombardeiros. A tática foi tão bem sucedida que a RAF começou a sofrer perdas consideráveis. A pior foi na noite de 30 para 31 de março de 1944, quando a RAF perdeu 97 de 725 bombardeiros que foram enviados contra Nuremberg, na Alemanha. Uma das modificações mais eficientes feitas nos caças noturnos da Luftwaffe foi a Charge Musik, jazz ou música inclinada, uma instalação de 1 ou 2 canhões que atiravam para cima, montados na espinha da fuselagem. Aparecendo pela primeira vez no final de 1943, a Charge Musik era instalada num ângulo entre 70 e 80 graus para frente. Isso permitiu aos caças noturnos alemães atacarem os bombardeiros britânicos em seu ponto cego, que era abaixo e para trás. Parecia que literalmente qualquer coisa era possível com o Ju-88, menos a vitória no final. Mais de 100 mil aviões da Luftwaffe foram perdidos entre 1939 e 45.
320 mil pilotos e tripulantes foram mortos e 230 mil se feriram gravemente. Em abril de 1944, a maré já tinha virado predominantemente contra o eixo. As Forças Armadas do Exército dos Estados Unidos complicaram a defesa aérea da Alemanha com grupos de caças Mustang P-51 de longo alcance. Seu objetivo era escoltar bombardeiros aliados em ataques diurnos ao Reich. Não apenas a superioridade aérea fora perdida em todos os teatros até 1945, mas também muitas aeronaves que tinham ficado em esquadrões de linha de frente tinham sido superados pelos aviões aliados. Mas é verdade que se certos avanços tecnológicos tivessem sido explorados, teriam feito uma grande diferença no destino militar da Alemanha. Em 25 de julho, por exemplo, um piloto britânico relatou que seu Mosquito avistou um avião de velocidade incrível voando bem alto no sul da Alemanha. Esse avião era o turbojato Messerschmitt Me-62, conhecido como Schwalbe, ou Andorinha. Os estrategistas alemães esperavam que os Me-262 chegassem aos céus bem a tempo de enfrentarem os mortais P-51 e colocarem um precalço importante na confiança das forças aliadas na eficiência de seus ataques de bombardeiros. O Me-262B1A foi produzido como o primeiro caça noturno a jato. Equipado com radar de ondas longas e pontaria superior, essa nave se tornou uma força mortal nas mãos do piloto certo. De fato, o piloto Kurt Welter se tornou um dos primeiros ases a jato, incorporando táticas de javali de combate noturno e atingindo um total de 20 aliados mortos, talvez o número mais alto de mortes por um piloto de jato na história. Mas a insistência de Hitler em fazer do Me-262 um bombardeiro pôs fim a essa esperança. Em abril de 1945, havia apenas cerca de 200 desses caças noturnos disponíveis para combate. No final das contas, o Me-262A1 Andorinha surgiu como uma impressionante máquina de guerra, mas em número muito reduzido e tarde demais para servir à Luftwaffe na Alemanha. O mais futurista de todos os aviões alemães foi o Messerschmitt Me-163 Comet. Era uma aeronave movida a foguete, que ficou com o recorde de aeronave mais rápida dos anos da guerra. Em 2 de outubro de 1941, ele estabeleceu um novo recorde mundial de 1.000 km por hora. Alimentado por uma mistura extremamente instável de propelentes, ele acabou se revelando uma armadilha para seus pilotos. Ele começou a ser utilizado em 1944. Como se esperava, o avião era extremamente veloz. E durante algum tempo, os caças aliados ficaram totalmente perdidos em relação ao que fazer com ele. O avião com frequência subia até bombardeiros mais rápido do que os aviões de escolta podiam mergulhar e tentar interceptá-lo. Mas a velocidade elevada acabou sendo um problema. Os fabricantes nunca conseguiram fazer uma arma eficiente para esse avião. Uma que atirasse suficientemente rápido para ele derrubar um bombardeiro antes de passar por ele. Os pilotos aliados logo perceberam a vida extremamente curta desse avião. Eles ficavam esperando e assim que o motor apagava, iam em seu encalço. Eles logo identificaram também os campos de onde o avião decolava e começaram a bombardear os Me-163 depois que ele aterrissava. Em todos os cenários de operações, o Comet foi um fracasso. Foram perdidos mais em acidentes na aterrissagem do que os bombardeiros que eles derrubaram, que foram apenas 16. Se armas como essas e armas como os foguetes V1 e V2 estivessem disponíveis em número suficiente, mais no início da guerra, e tivessem sido coordenadas com tanques de bombardeio convencionais, seu impacto poderia ter sido significativo. Entretanto, seu desenvolvimento foi tardio. No final de 1944, a Luftwaffe já era uma força depauperada.